Então estamos aqui, mais um programa da TV Del Rey, e eu estou aonde? Na casa do Ronaldo Simões Coelho, aqui na rua Balbino da Cunha. Mas também estou na escola Caminho do Sol, né, que hoje são milhares de alunos que já passaram por aqui, e já tem até gente aí fazendo faculdade, já tem até gente casada e que foi do Jardim de Infância aqui do Caminho do Sol, da casa do Ronaldo Simões Coelho. Ronaldo, primeiro é um prazer ter a sua participação aqui, né, nesse humilde projeto da TV Del Rey, e ainda mais sabendo que eu estou aqui com o Ronaldo na casa do Ronaldo, em São João del Rei, nessa casa que o senhor construiu a sua história com seus filhos, não é? Naquele edifício lá que chamou sei lá do que. São João? É, edifício, mas ele tem um apelido, né, que é o único da cidade. De lá, eu estava lá, minha mulher, nós morávamos lá, e ela olhava para aqui e falou assim, eu queria morar ali. Cheguei, no dia seguinte eu saí, de manhã o cara que era o dono disso aqui estava vendendo, você acredita? Que ano que foi isso? Década de 1962, 63, por aí. Imagina que coisa. Ele queria, não sei mais quanto, mas 30 mil dinheiros. Eu tinha 5. E os milionários aqui, que só tem todos milionários nessa rua. Nenhum tinha dinheiro para comprar. Ou não quis comprar. Aí eu perguntei ao meu pai. Falei com ele que eu só tinha 5 mil. Ele falou, qual que é o prazo para pagar? 3 anos. Eu falei, então compra. Daqui a 3 anos provavelmente você já tem dinheiro. Eu paguei em 1 ano. Eu sou médico, eu estava trabalhando como médico, então eu tinha muito cliente, né? Então eles me deram dinheiro para pagar isso aqui. Então os meus primeiros 5 filhos nasceram aqui. Os primeiros 5 filhos nasceram aqui. E como é que nasceu essa mania de contar histórias? A culpa é das crianças. Eu trabalhava demais, ficava até tarde na rua. Quando chegava em casa, eles em geral já estavam na cama. Então eu passava de cama em cama contando uma história para cada um. Às vezes juntava todos numa cama só e contava uma história geral. Mas em geral eu não podia tirar da cama porque ele estava quase dormindo, né? Isso virou uma brincadeira. Papai já chegou? Está na hora de cantar história? E fazia parte da chegada do sono, né? E essas histórias, elas foram construídas da sua imaginação, ou você pegou histórias, né, da literatura nacional, coisa brasileira? Não, todas as histórias eram inventadas na hora. E eu não escrevi as histórias. Até o dia que a minha filha, já não era aqui mais, virou para mim e falou, pai, vai embora, sai daqui. Eu fiquei assustado, achei que ela estava com raiva, não estava gostando da história. Eu falei, mas por que isso? Ela falou assim, vai escrever essa história, do contrário você vai esquecer e amanhã eu quero ouvir outra vez. Aí eu passei a escrever todos os dias. Eu ouvia a história, contava a história e escrevia. Chegava, ia para o meu escritório e escrevia a história que eu tinha acabado de inventar. Então vamos fazer um ensaio aqui, tentando reviver esse momento. Você está na sua casa, né? Seus filhos estão pequenos, vamos imaginar que um dessas centenas de crianças que estão aqui sejam seus filhos, né? E aí você chegou e aí está cansado, as crianças estão com sono, você vai contar uma história. Então faz de conta que você está chegando na casa agora, aqui na rua Balbino da Cunha, na sua casa, e vai olhar para aquela câmera ali como se fosse um de seus filhos e vai contar uma história como se estivesse contando naquela época que as crianças eram pequenas. Será que tu dá conta? Não sei, vamos tentar. Né? Mas era uma vez um velhinho, sabe? Ele já estava velhinho. Ele ficou muitos anos sem ir na casa dele, onde os filhos dele nasceram. Mas um dia ele foi convidado para ir nessa casa. Ele começou a lembrar de tanta coisa que ele viveu ali, que ele lembrou da melhor história da vida dele, que foi a história do nascimento dos seus filhos, da alegria de vê-los crescer do zero do dia que nasceram
até 12 anos de idade, mais ou menos. E hoje, esses meninos que nem me conheciam mais, porque ficaram longe de mim muito tempo, hoje são, um é médico, outro é psiquiatra, outra é reitora da universidade. E eu continuo mesmo, doido para contar história. E continuo contando história para todo mundo, até para um marmanjo que me pede para contar uma história. Ronaldo, é seu irmão, né? O Adenor Simões Coelho. Meu pai chamava Adenor. Seu pai chamava Adenor. Eu tinha um irmão chamado Adenor. E agora tem um sobrinho chamado Adenor. Que já foi vereador. Já foi vereador aqui. E ajudou muito a melhorar o cinema, o teatro, né? E outras coisas. E que teve que voltar para aqui. Ele morava em São Paulo e trabalhava com teatro. Mas o meu irmão, o pai dele, adoeceu, ele veio para cá para ficar com o pai. E não saiu mais. E agora ele está aí, continua aí. E é um bom menino, gosto muito dele. O seu pai teve uma participação na imprensa, né? Conta um pouco. Meu pai, ele foi muitas coisas da vida, mas uma das coisas que ele tinha era o jornal. E nesse jornal, que depois o meu irmão mais velho, que também tem o mesmo nome do meu pai, dirigiu durante muito tempo, nesse jornal eu escrevia também. Eu estava morando aqui, eu já era médico e gostava de escrever, então eu escrevia, às vezes com pseudônimo. Uma das coisas que eu mais lembro foi quando mandaram um bispo, pela primeira vez até um bispo em São João del Rei. Então eu fiz uma história com um bispo, como se fosse um bispo de jogo de xadrez, e não um bispo de carne e osso. Escrevi uma história criticando a vinda de um bispo aqui na cidade. Nunca ninguém soube, fui eu que escrevi. E aí nem sei se consegue uma edição dessa do jornal. Mas que foi divertido, foi. Depois esse bispo que veio para cá, ficou muito meu amigo, nós viajamos muito juntos e planejamos fazer a universidade aqui, opção de coisa. E esse jornal era o... Agora você me apertou, que na idade que eu estou, de vez em quando eu esqueço as coisas. Eu acho, aqui tinha muitos jornais, agora esqueci o nome dele. Tinha um que era diário, chamava Diário do Comércio. Diário do Comércio, eu não sei se era esse que era. E tinha o Correio. Não é o Correio, então deve ser o Diário do Comércio. Tinha o Ponte da Cadeia. Ponte da Cadeia, esse era o nome do jornal. Esse era o nome. Tanto que embaixo vinha escrito uma frase que o meu irmão mais velho tinha colocado. Eu acho bem interessante isso, não lembro também qual que era a frase, mas era... E depois o pessoal de Belo Horizonte, sem pedir ordem, adotou esse nome para fazer o jornal lá. Tá? Bacana. Me fala uma coisa, o senhor mudou daqui, né? Mas a casa ainda é propriedade da família, né? Está alugada aí com a Escola Caminho do Sol, com a Liliane. Mas antes da Liliane, aqui parece que foi um período aí, o estadual. Como é que foi? A Liliane fala que o estadual chegou... Isso eu não sei, porque quando nós fomos embora, isso aqui era uma floresta. Tudo que hoje é casa, eram árvores, era laranjeira, era mangueira, tudo que você pensar, jabuticabeira. Eu vim aqui há uns 2 meses ou 3 meses atrás e não tem mais nada disso. Só tem criança, professora, professores e nenhuma árvore praticamente. Tem uma aqui na entrada, mas é outra casa completamente diferente. E essa casa eu doei para os meus filhos. Tá? Eu não tenho nada de propriedade nela. Tá? Então, é uma história bonita. Como é que é a sensação que o senhor sente de saber que a casa onde o senhor criou as histórias, né, contou histórias para os seus filhos, educou seus filhos, né, hoje é uma escola onde né, é um terreno fértil, né, do saber, né, uma coisa boa, uma energia boa que tem aqui, né, cada dia, cada ano forma uma turminha. Como é que é essa sensação? É fantástico, né? Eu estudei no Colégio Santo Antônio, no ginásio, né? Até tirei o primeiro lugar para entrar lá, estudei de graça durante 1 ano, porque o fato de ter tirado o primeiro lugar não pagava o primeiro ano.
Depois mudamos para Belo Horizonte, levando o Colégio Santo Antônio para Belo Horizonte. E lá eu fiz parte dos criadores do colégio que está lá até hoje. Mas aqui, que é uma pena de deixar de ser uma casa habitável para pessoas, tal, virou uma escola. E o nome dessa escola eu acho muito interessante. É o Caminho do Sol. O que significa na minha cabeça Caminho do Sol? Caminho da verdade, caminho da beleza, caminho de ver coisas novas. Então eu acho que o nome é muito parecido com o que acontece aqui, no pouco que eu já vim aqui, que eu conheci dos trabalhos daqui. A criançada é sensacional, os professores são realmente dedicados ao prazer de aprender com os alunos, porque eu acho que o professor bom não é o que ensina, é o que aprende. Verdade. E eu costumo dizer também que o nome da escola é um nome muito sugestivo, né? Porque o caminho do sol é o caminho para a luz, né? Quer dizer, a luz é o saber, o conhecimento, né? Quando você vai na direção da luz, você vai na direção da evolução, não é isso aí? Eu achei exatamente isso que eu quis dizer, né? O nome porque não adiantava ser esse o nome se as pessoas que criaram esse nome não fizessem dentro da própria mente que isso era realmente o que ele acabou de dizer, que é caminhar em busca da verdade, em busca da novidade, em busca da realidade, não adiantava ter esse nome. Então o nome em si sozinho não funciona. É preciso que haja pessoas que resolvam realizar aquilo que fez com que desse esse nome ao lugar. E ele tem uma áurea bonita, a escola, porque a casa do Ronaldo, ela não fica de frente para a rua, ela fica no meio do terreno, né, para dentro do terreno. Então tem uma rampa, né? Essa rampa, e ela é uma subida, né? Então você está subindo. Quando você chega na rampa, você vai o caminho do sol, né? Em ascendência, né? Durante todos os anos que eu morei aqui, que eu comprei essa casa, eu pensei em fazer uma garagem onde essa coisa embaixo dela, mas nunca tive coragem, tá? Não só porque não tinha dinheiro para fazer isso, porque eu achava que ia estragar a chegada a essa casa, porque é mais ou menos uma descoberta, né? Você não sabe que subindo uma barreirazinha teoricamente pequena para crianças é muito grande, a gente ia encontrar uma casa aberta, que recebia todo mundo. Então, eu acho que foi essa entrada aí acabou sendo também uma forma de caminhar para a realidade, para o sol. Agora, terminando, Ronaldo, você veio aqui, veio visitar a escola e recebeu uma homenagem bonita, né? Houve aqui uma inauguração, né, de painéis pintados na parede, com histórias relacionadas, né, às suas... Coisa maravilhosa. Eu estou aqui porque eu fui convidado para participar para receber uma maior homenagem, que é a primeira vez que um sanjoanense recebe da Felite ser o homenageado. E foi uma surpresa para mim ver as crianças pequenas, o que elas desenham. Tem mãozinha de criança, né, que faz parte do desenho. É muito emocionante. Então eu falo assim, esse povo queria era que eu morresse, de emoção. Mas o que está acontecendo é o contrário. Foi uma maneira que eu recebi de achar que pelo menos alguma coisa eu fiz pelas crianças, pelos meus filhos, pela humanidade. Pode ser muito exagero meu, muita crença minha. Mas eu acho que as pequenas coisas é que fazem as grandes coisas. Seu Ronaldo, é um prazer ter aqui na TV Del Rey, tá? E aproveite bem o período que você vai ficar aqui. Vamos ver se a gente vai lá na Felite lá registrar algumas coisas, né? E parabéns pela sua história, parabéns pelo patrimônio que você preserva aqui, né? E pela sorte que o senhor tem disso aqui ser um terreno fértil ainda até hoje. Obrigado. Eu agradeço a quem puder ouvir essa história que eu contei agora, que na verdade tudo no mundo é história. A gente fala e está contando uma história.
Né? Um abraço para todo mundo. E quem conta a história são os vencedores, né? Porque a história é contada pelos vencidos. A história Quer dizer, pelos vencedores, né? A história é o modo da humanidade andar, crescer. Né? É através da fala que é possível a gente realizar alguns sonhos e transformar esses sonhos em realidade. E não adianta viver uma realidade se ela não for contada em história, né? Ela tem que ser registrada, né? Claro. Se não existisse o livro, o contador de histórias, o mundo não funcionava. Né? Ficaríamos sem memória. Claro, a memória é tudo. Tanto que a biblioteca pública aqui foi a fonte de informação para mim durante a minha infância toda. Né? Tá bom. Então encerramos aí essa matéria com o Ronaldo Simões Coelho aqui na residência do Ronaldo. Né? Privilégio para nós e para vocês que estão aí assistindo essa reportagem até agora. Um abraço e até a próxima.